Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix, a sua agenda eletrônica. Olá, bom dia! Você que está aí acompanhando o nosso programa, já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui dos estúdios da Exclusiva FM. E hoje o nosso programa está especial, né? Outubro Rosa, claro, a gente vai falar sobre prevenção do câncer de mama. E aí a gente convidou o mastologista Dr. Luiz Guilherme Castro Lerner. Ele já está aqui no nosso estúdio para falar sobre esse assunto, né? E vamos falar sobre prevenção, sintomas, todos os tratamentos, enfim. E a gente vai falar também sobre a bagunça do home office, né? Nessa época que a gente está de pandemia, uma bagunça total. A gente convidou Bianca Vilela, ela que é palestrante e também consultora de saúde do corporativo, né, gente? E ela está aqui, ela vai dar as dicas interessantes para a gente. E no nosso quadro Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante, ela vai fazer aquela pergunta. Você tem cuidado, tem prestado atenção nos sinais que o seu corpo está dando? Olha que interessante, hein? Então já fica ligadinho aí. Lembrando a vocês que o nosso conteúdo ele está todos os sábados às 23 horas na TV TeamNet. E nós temos reprise terça-feira, meio-dia, quarta-feira, 18 horas. E o nosso conteúdo também está disponível 24 horas na Soul TV. Muito bem, o nosso programa hoje é especial, né, gente? A gente fala Outubro Rosa, né? Prevenção, conscientização e tudo mais. A gente vai ter isso no nosso programa. E essa música é lindíssima, né? Já começamos bem o nosso programa. Agora a gente vai falar, gente, sobre a bagunça do home office. E aí a gente convidou Bianca Vilela, que vai ajudar a gente a entender essa bagunça toda e, claro, dar dicas especiais. Tudo bem, Bianca? Tudo ótimo. E você? Tudo certinho. Obrigada, viu, pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa audiência maravilhosa e seu convite. Obrigada a você. Bom, a Bianca, gente, ela é mestra em Fisiologia do Exercício formada pela Unifesp, é palestrante, produtora de conteúdo, consultora em saúde corporativa com mais de 15 anos de experiência na área, e ela implanta aí programas nas áreas de nutrição, saúde mental e física. Muito bem, Bianca. Aliás, é um trabalho bastante interessante, né? E a gente vai falar sobre esse assunto também, principalmente porque a gente passou aí. Eu falo que passou porque eu acho que a pior parte já passou. Acho que agora a gente já está um pouco melhor, a questão da pandemia, né? E a gente viu que cresceu muito essa questão de vários questionamentos, até em relação ao home office, né? Porque todo mundo foi trabalhar em casa, né, Bianca? Com certeza. Saúde, gente, sempre foi aquela sujeirinha por debaixo do tapete nas empresas. Sim. E falando, lógico, de uma forma individual também. As pessoas nunca deram muito ibope para a saúde. E isso mudou em função da pandemia, porque quando você coloca uma população inteira dentro de uma casa confinada, é claro que tanto a saúde física quanto a mental são impactadas. Então, isso ficou mais visível. Sim. Mas a saúde sempre foi realmente algo que não fazia, né, começou a fazer agora, parte da nossa cultura no Brasil. É engraçado, quando você fala realmente, né, a gente tem que colocar bem, não é a questão de saúde física somente, é saúde mental, né? E ficou bagunçado mesmo na cabeça das pessoas, na cabeça de todo mundo, essa questão das empresas irem para o home office, né? Claro. E aí, essa questão de se organizar de novo, tentar organizar em casa também, porque a gente sabe que muita gente mora em apartamento pequeno, nem todo mundo mora em uma casa grande, que vai poder dividir os ambientes, depende muito do trabalho que você faz, se tem criança em casa ou não tem, né? Claro, tudo isso é um problema, assim, extremamente grande. Imagina, né? do dia para a noite, todo mundo em casa. E você mencionou um fator muito importante, que é a infraestrutura da casa de cada pessoa. Antes, a pessoa saía pela manhã, ia para o escritório, usava toda aquela infraestrutura, cadeira realmente é um problema, hein, gente? Cadeira, mesa, computador, a iluminação, tinha um lugar com menos ruído. Aí, o estômago roncava meio-dia, já descia para almoçar ou na própria empresa ou no restaurante aquilo ao lado. Então, não precisava se preocupar em fazer a refeição para a família.
Então, olha quantas dificuldades se iniciaram para a mulher, hein, gente? Nós mulheres fomos as mais impactadas. Eu falo isso porque assim, tem muita gente que tem filhos, né, em casa. Lógico. Então, é muito complicado. Eu acho que essa questão que você falou, realmente, da infraestrutura, muda muito, né? Porque A assim, internet. os ambientes, a questão dos horários. Pois é. E muita gente teve que se organizar, porque tem muita gente que já não é muito organizada. Imagina Sim. quando vai para o home office. Você está dentro de casa, né? Aí, dentro de casa, você fala, não, aí eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, porque existe toda uma organização, né? Claro, e internet, capacidade de internet, muita gente tinha só um pouquinho, porque não usava em casa, né? E agora, o chefe vai lá, não, eu quero esse relatório agora. Opa, mas e a minha internet não consegue baixar o arquivo, eu não consigo enviar? Então, no começo, foi tudo muito difícil. E as reuniões? Como é que vai fazer? Que plataforma que a gente vai usar? As reuniões é outro problema, né, E Bianca? muito longas, né, Mabel? Vamos combinar, Sim, gente? e sem contar que, assim... Reunião e-mail, por favor. A gente até estava falando nos bastidores um pouco sobre isso, porque as crianças, por exemplo, elas não entendem essa questão de reunião, por exemplo, né? Quem tem criança sofreu mais ainda. Porque a criança quer brincar com o pai, quer brincar com a mãe, a hora quer fazer um negócio só com o pai e não com a mãe. E aí tem as reuniões, né? Como que você vai explicar para uma criança pequena que você tem uma reunião que você vai ficar 1 hora em frente ao computador, ou sei lá quanto tempo? Então, isso tudo é uma coisa complicada, né? E tem gente que não abre nem a câmera, né? Porque não consegue. Isso é realmente muito sério. Agora, a boa notícia é que a criançada, amém, está voltando para as escolas. Sim, Porque essa o semana barulho- na semana que vem, oficialmente, mas essa semana já retornou, né? E já voltaram. E isso realmente já vai dar uma aliviada, né? Isso. Eu converso muito, né, com muita gente o tempo todo ali. Eu tenho vários clientes de diferentes segmentos, como você mencionou, diversos tipos de trabalho. E, por exemplo, a mulherada sempre fala: poxa, meu marido olha para mim e fala, vou trabalhar. Os dois trabalham um do lado do outro. Tá, mas e o Joaquim, a Mariazinha, como é que vai fazer? Os acordos familiares, eles foram mais intensificados. Então, olha só, eu vou ter 2 horas de trabalho bem focadas aqui. Você fica com as crianças, depois vice-versa, né? A gente vai se remanejando. E, sinceramente, assim, eu tenho uma visão muito otimista desse período. A gente saiu com muitas eu também. experiências e aprendizados. Primeiro, conseguir fazer reunião. Hoje em dia, eu saía daqui, ia lá para Minas Gerais para fazer uma reunião de meia hora. Jamais eu vou voltar a fazer isso. Então, a gente teve aí um aprendizado muito legal. Foram muitas dificuldades, a organização, o tipo de internet, a infraestrutura de casa. Às vezes a pessoa não tem ali, gente, um espaço, né? Então tem que trabalhar na cozinha, aí o outro tá ali fritando um ovo na hora do almoço. São várias coisas e a gente sabe. O que a gente viu é cachorro latindo. Isso é né? verdade, Não é isso verdade? é verdade. O outro passando ali atrás. Nas reuniões, os carros passando, e a gente não consegue, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, Exato. né? E quando o filho passa ali de samba canção atrás, tá ali a câmera, você com o chefe, com a chefe. Então, Verdade. gente, quantos micos, né? Nossa, e aquele look, e muitos camisa foram lá e pra- cueca, né? Aquela coisa que a gente já viu na TV, as gatas. A gente até né? viu isso nas redes sociais, né, Pois acontecendo, é. porque fatalmente aconteceu com muita gente. é. Mas eu acho que esse ponto que você falou é interessante. Trouxe esse lado bom, né, para o trabalho. Porque eu acho que, por exemplo, os eventos, as palestras mesmo foram para o online, tudo ficou um pouco mais facilitado. As pessoas começaram a entender um pouco melhor, né, essa parte do online. E aí eu acredito que isso é uma parte boa também, né? Quer ver um exemplo legal? Pós-graduação. Antes a pessoa saía, vai lá, 18 horas do trabalho, tava lá, sei lá, vamos pegar aqui a galera de São Paulo, tava lá na Juscelino, na Avenida Juscelino. Só que a pós-graduação é na Zona Norte. E aí vai fazer como, né? Imagina só que perrengue, e pega a condução, e sai sem comer. Poxa, por que não fazer uma pós-graduação online? Ou esse caso que eu mencionei, uma reunião de meia hora, você vai ter que se despencar lá para o Rio de Janeiro. É custo, é gasto, é tempo perdido. Então, o online veio para ajudar. Agora, a gente também tem que entender, eu tenho uma opinião como especialista em saúde corporativa, de que só o online não é legal para a nossa saúde física e mental. Exato, era isso que eu ia te falar. O híbrido, esse mix, né? Entre um pouco parcial, entre um período ali presente, é importante, e um pouco também no online. Isso é muito bacana, porque você pega o que é relativamente não importante,
pós-graduação, assim, você não precisa ficar se deslocando para lá e para cá, você consegue fazer, ou uma reunião, né? Enfim, mas o contato interpessoal, ele é fundamental. Está fazendo muita falta para as pessoas. Não, isso com certeza, porque aí começa esses problemas realmente de saúde mental, né? Sim. E aí começa vários questionamentos, enfim, até porque a gente está acostumado já, né, com um formato e de repente você vai para o outro. Mas eu acredito que as pessoas, no geral, elas se saíram bem, né? No final das contas. Acho que elas entenderam, enfim, a gente está agora já nesse, digamos que já passou o pior, nós estamos melhorando já. Agora tem eu dois... acredito que está para frente, né? Daqui para frente. Mas e aí, Bianca, eu queria que você passasse para a gente algumas dicas, assim, de ouro. Vamos lá. O que as pessoas podem fazer, meu Deus, para se organizar? Porque mesmo assim, a gente sabe que muita empresa ainda vai continuar com o home office, né? E vai voltar aos poucos, enfim. Então, vai continuar, vai ter ainda essa questão do home office. E o que a gente pode fazer? Quais seriam essas dicas, assim? Legal. Vamos lá. Primeiro, gente, ter uma cadeira, não precisa ser aquela cadeira da NASA, aquela cadeira gamer super cara, mas você tem que se sentar num local adequado. Então, a postura de trabalho, ela é interessante. A mesa, tanto faz, porque ela tem mais ou menos a altura ali, a mesa de escritório ou a mesa da cozinha, qualquer mesa tem mais ou menos 75 centímetros. A mesa não é o problema, mas a cadeira, sim. Trabalhar em um local iluminado, arejado, né? Cuidado com a baguncinha, um monte de folha, de livro. Gente, dá uma limpada, faz ali uma técnica de organização. Então, o ambiente é muito importante, tá? Segunda coisa, se movimente ao longo do dia. A cada 50 minutos sentado, é interessante que você se levante para fazer xixi, para comer uma fruta, para fazer um alongamento, levanta os braços, coloca a mão lá no pé. Tá? Faça os movimentos da panturrilha, mexa os pezinhos. É importante, muito importante que a gente faça os exercícios compensatórios. E como terceira dica, eu elenco a alimentação. Aí, realmente, foi um pé na jaca. Eu acho danado, que isso realmente, porque né? as pessoas que já tinham essa mania de comer até um pouco errado, acho que agora... Porque na empresa tinha horário. Liberou geral, né? Vamos agora, comer tudo. É open bar de geladeira. Porque antes na empresa, não. Tinha lá todo aquele horário. Você não podia também sair para tomar 10 cafés pela manhã. Que senão, o que você vai estar fazendo aqui? Tomando café ou trabalhando? Em casa já virou um open bar danado, né? Então, tomar cuidado, gente. Nosso metabolismo, mais ou menos 1.600, 1.500 calorias por dia que eu posso consumir. Tem PF, que a gente sabe que tem 1.600. Exato. Então, eu vou colocar mais um chocolate, mais uma paçoca, mais esse moranguinho com leite condensado, que é o doce que a gente jaca mesmo, né? Quem gosta de doce, então, tá perdido, né? Aí fica ansioso, fica nervoso, fica neurótico. Aí já pega lá um pacote de bolacha e aí lá se foram mais 1.000 calorias. Então, as pessoas ganharam muito peso. E eu tenho uma notícia para te dar, viu? E para dar aí para a galera que está nos ouvindo. Meu Deus. Para eu eliminar 1 quilo de gordura corporal, eu tenho que perder 7.700 calorias. São 20 horas caminhando muito rápido. Então, como é que a gente vai fazer esse retrocesso desse ganho de peso? Né? Isso é muito importante. Para poder normalizar, voltar, né? E a gente até estava falando nos bastidores que também não é só a questão de alimentação. Aí a gente entra nessa parte emocional, né? Claro. O estresse, a ansiedade, isso acaba virando gordura, porque ele produz um hormônio no nosso corpo, que o cortisol, e aí ele acaba virando gordura. Aí você acaba fatalmente aumentando o peso, né? Então, para você normalizar, é uma série de fatores também, né? Sim, o cortisol ele é um hormônio super estratégico. Todo mundo fala muito mal do cortisol. E, realmente, em excesso, ele é muito prejudicial. Você achar o lado bom do cortisol. Mas eu tenho um lado ótimo do cortisol. Pela manhã, nós temos que acordar com cortisol alto. Por quê? Para você, chama ciclo circadiano. O ciclo circadiano, de forma muito, muito fácil de entender, é o ritmo da natureza sobre o nosso metabolismo, o nosso corpo. De manhã, o que acontece? O sol vem com aquele borogodó todo, aquela vitalidade, aquela energia, uau, né? Aquela explosão. E nós devemos acordar dando cambalhota, viu? Felizes da vida. Eu acordo assim. Pois é, com cortisol alto. Gente, eu sou aquela pessoa tão... que eu falo, mas isso é ligada no 250, né? Durmo pouco, mas 6 horas da manhã já tô acordada e com aquele pique, que todo mundo se surpreende. Que eu falo, gente, não sei de onde vem isso. Liga o som, coloco música, já começa o dia. Aí, às vezes, as pessoas se assustam, porque tem gente que demora, né? Tem gente que, às vezes, demora para acordar, demora para pensar, para, né? Acorda até mal-humorado, pegar... azedo. Isso, às vezes, para pegar o dia mesmo, para começar, tem que acontecer com muito tempo. E para mim isso não acontece, porque eu já acordo com o pique total. Tem que tomar litros de café. Tem gente, aqueles memes, né, na internet. O dia só começa depois de 3,5 litros de café. Então, não, a gente tem que acordar mesmo cheio de borogodó. Sim.
E aí a gente tem que dormir cansado. Esse que é o lance. O que está acontecendo Eu hoje acho em que dia? esse ponto que é complicado, descansar no final do dia, né? Mas por quê? Porque as pessoas estão vivendo um processo chamado de inversão metabólica. Estão acordando destruídos e indo dormir elétricos. Exato. E aí vai Exato. contra a natureza. E quem que aguenta ir contra a natureza? A gente não tem potência, força para ir contra a natureza. Então, Exato. é isso que a gente tem que pensar. As Eu pessoas acho que o têm problema maior realmente está aí, né? Porque, fatalmente, o final do dia, como que você vai descansar? Tem gente que não consegue desligar, né? Tem Você um demora antídoto pra muito isso. tempo, né? Tem um antídoto para isso, atividade física. Entretanto, 70% da população brasileira, hoje em dia, se encontra em um nível de sedentarismo muito forte. A Organização Mundial da Saúde até fez uma revisão Não, e em nessa relação a isso. pandemia mesmo, a gente já escutou vários casos de pessoas, por exemplo, que tinham uma atividade física antes e começou a pandemia, meio que largou. Porque também essa academia difícil, fecharam, ninguém mais quer ir, a pessoa fica desanimada, eu corria, mas eu não corro mais, e automaticamente o metabolismo vai mudando, o corpo vai mudando, enfim, né? Aí já entra num outro... O seu nível de energia. Então, esse antídoto, a gente tem que aproveitar essa retomada da saúde, gente, porque agora é isso, tá? O momento é muito propício para que a gente retome a nossa saúde. Não dá mais para viver nessa questão de alimentos ultraprocessados. O que é alimento ultraprocessado? Tudo de saquinho. Então, largar um pouco esse monte de saco na sua vida e começar a descascar mais, né? A alimentação é um fator muito importante para o nosso equilíbrio hormonal, esse metabolismo que a gente está falando, para que a gente consiga ter sono à noite e acordar com um nível de energia. E a nossa produtividade, falando aí quem trabalha em escritório e quem quer mais informações a respeito de produtividade, a nossa produtividade, boa mesmo, forte, ela vai do acordar até as 16 horas. Então, pega leve depois das 16 horas, que a sua maior produtividade vai até as 16, até as 4 da tarde. Tá vendo? Que interessante. Então, já anota aí, gente, até 16 horas. Não vai deixar um relatório para as 4 da tarde, né? Mas é bom já a gente ter mais ou menos uma noção, né? Eu acho que o nosso corpo, na verdade, ele percebe já, né? É que a gente, às vezes, não presta muita atenção. E dos sinais, né? De tudo mais. Acho que isso é uma coisa que fica meio claro já, porque a gente se sente de uma forma diferente também durante o dia, né? Sim, a gente se sente de uma forma diferente. Mas quando vem algum sintoma, algum sinal que você mencionou, o que as pessoas fazem? Tomam remédio ou café. E aí acaba camuflando esse recado tão bacana que o corpo está nos dando, gente. E de forma muito importante, é só a gente observar, sabe o quê? Uma pessoa na roça. Já viram? Aí que a gente aqui no centro urbano, opa, quem que é um cara da roça? Aquele cara que vive realmente dentro da natureza. O cara acorda feliz da vida, às 5 da manhã, toma lá seu cafezinho, seu cuscuzinho, seu pãozinho, seu café com leite, come uma fruta e vai trampar. E aí vai, 4, 5 da tarde, o cara já está pousando a navezinha dele. Por quê? Porque entra o momento da vida pessoal. E aí vai brincar com os filhos, vai fazer alguma coisa e tal. 8, 9 da noite, assim como as nossas galinhas fazem. É só a gente observar também o comportamento das galinhas. No galinheiro. A gente deveria fazer daquele jeito. E aí depois vai todo mundo lá pro galinheiro, descansar, dormir, fazer alguma coisinha. Dormiu, acabou. PT, saudações, vambora, outro dia e vida que segue. É isso que a gente tem que observar. Ser mais coisa natural. que a gente não tem, né, Bianca? É muito difícil. Olha! Você vê que a gente fica naquela loucura toda. Eu falo que a gente vive 24 horas muito intenso, né? Porque mesmo quando a gente chega em casa, às vezes, mesmo que a gente não queira, enfim, tem coisa para fazer, você abre o notebook, mas está errado. A gente sabe que está totalmente errado. Eu acho que a gente realmente tem que se policiar, tentar se organizar. Eu acho que essas dicas que você passou são interessantes. Vamos pensar um pouco de que forma a gente pode organizar isso dentro das nossas vidas, porque cada um de nós, obviamente, tem um ritmo diferente, né? Até por conta do trabalho e tudo mais. Mas aquilo que você falou agora é fundamental, é onde a gente começa a perceber realmente essa questão do saudável, né? Do que realmente tem que ser. E sabe uma coisa legal também? Não querer mudar tudo de uma vez. Coloca lá, pega uma folha de sulfite e coloca os 3 principais problemas, os 3 principais gaps. Sono, má alimentação e sedentarismo, por exemplo. O que você pode mudar passo a passo? Que bacana, né? Bianca, mas então dá uma dica. De todos os pilares dessa saúde integral, o que você acha que eu posso mudar de início? O que é principal? É a qualidade do sono. É impossível ser produtivo e ter boa saúde sem um sono reparador. Se você regular o seu sono, as outras coisas começam a fazer parte ali de uma forma natural. Essa mudança vai acontecer de uma forma menos traumática. Não adianta, gente, uma pessoa ali sedentária vai querer ir para um crossfit?
você vai gerar uma experiência muito negativa. Vai se machucar, porque agora vem verão, né? A gente tem que se esquecer do biquininho branco, ali da foto da blogueira, do bumbum na nuca. Então, essas coisas começam a desesperar as pessoas. Sim. Jejum, a pessoa sem comer lá 30 horas, caindo dura na rua. Gente, a gente tem que fugir desses radicalismos. A gente tem que ir mais para o lado da natureza. Eu acho que como pega uma coisa muito pesada e, às vezes, sem motivo nenhum, né? Traumático. Aí você se machuca para a atividade física, gera uma experiência para o seu cérebro negativa, que ele vai sempre bloquear. Opa, não, atividade física nem pensar. É ruim, faz mal. Então, comece com uma caminhada, meia hora por dia. Já aproveita, toma sol. Nós vivemos num país solar e a população com carência de vitamina D, fala sério, eu fico maluca com esse assunto. Seria impossível, assim, uma coisa de realidade científica. Sabe aqueles filmes que a gente fala, nossa, isso nunca vai acontecer? Pois é, o brasileiro hoje não tem vitamina D. Pelo amor de Deus, a gente tem sol aqui à beça. Então vai, acorda meia hora mais cedo, faça sua caminhada, é de graça. Coloca lá seu tênisinho, bracinho de fora, vai tomar meia hora de sol, caminha. Você vai voltar super energético, super a 1000 por hora, feliz da vida, vai dar beijo na boca do marido, vai mudar até casamento, hein? Olha lá. Tá Ó vendo, a dica. Gente? A dica. Essa é a dica, hein? Não, mas é verdade. Eu acho que isso começa a realmente fazer diferença em todos os relacionamentos, né? Sim. Relacionamento familiar, relacionamento pessoal, relacionamento... Enfim, com os amigos. Eu acho que tudo vai fluir. Tudo. E quando tem alguma coisa errada, fatalmente a gente não consegue, né? Tem alguma coisa errada. Ou você tá mal no relacionamento, ou você não tá legal nas suas amizades, ou com a tua família, enfim. Eu acho que tudo isso influencia. Eu acho fantástico. Essas dicas aí realmente foram dicas de ouro, né? Ah, obrigada, querida. Obrigada, Bianca, por você. Passa redes sociais, como que a gente faz? A Bianca, ela é palestrante, então, né, geralmente ela faz um trabalho fantástico com empresas e tudo mais, né, Bianca? Sim, podem conhecer lá, por favor, vai ser um prazer recebê-los nas redes sociais. Bianca Vilela Oficial, o Instagram, e as demais Bianca Vilela, inclusive o site. Um L só, tá? Vilela. Então já entra aí no Instagram, que eu tenho bastante coisa bacana. Tem bastante. Eu fui dar uma olhada aí, achei bem interessante, bem legal. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto bastante sério, né? A conscientização nesse mês de outubro, né? Que a gente fala Outubro Rosa, com várias ações, né? De prevenção, enfim. E, claro, a gente trouxe para o nosso programa hoje esse assunto, prevenção do câncer de mama. E já estou aqui com o meu convidado, o mastologista, Dr. Luiz Guilherme Castro Lerner. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bem, Mabel? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Acho que tem bastante tempo que a gente já está para vir aqui no seu programa, né? Verdade, verdade. Que bom que deu certo agora. Muito feliz de poder estar aqui. Finalmente deu certo, viu? O doutor Guilherme também, ele tem uma agenda, gente. Vou falar para vocês. E o doutor Guilherme, ele já esteve comigo em outro veículo de comunicação, né? E aí, aqui na rádio, a gente já estava procurando uma data e não estava dando certo, mas finalmente deu, né? Sim, estamos aqui para falar sobre esse assunto tão importante. O doutor Luiz Guilherme, ele é formado em medicina pela Universidade Gama Filho, com residência em ginecologia, obstetrícia e especialização em mastologia, e tem aí seu consultório aqui em São Paulo, em Pinheiros, é plantonista dos hospitais no SUS, e o doutor Consulta, que todo mundo conhece, né? Então, o doutor Guilherme, ele faz parte aí desse corpo de médicos, né? Sim. Muito bem. Vocês perceberam, gente, a agenda do doutor Guilherme? É complicado, né? É um pouquinho corrido. Fora outras coisas que a gente não vai falar, porque aqui é muito extenso. A gente está falando algumas coisas importantes, doutor Guilherme. A gente acabou de falar com a Bianca sobre essa loucura da nossa agenda. E, realmente, né, a nossa vida, cada um dentro da sua área. E na área da medicina, a gente sabe que é uma correria constante, né, doutor Guilherme? E a gente precisa também achar esse tempo para fazer atividade física, comer bem, descansar, né? Que é importante. Não pode só trabalhar, só viver na correria. Exato. Tem que tirar um tempo para a gente também, que é importante. Né? E com essa nossa agenda, se a gente não se organiza, realmente a gente fica louco, né, doutor Guilherme? Sim, não dá. Bom, para falar sobre esse assunto, doutor Guilherme, a gente até queria falar, não sei se tem como a gente falar sobre alguns números, porque a gente sabe que dos 2 últimos anos para cá tem aumentado muito a questão do câncer de mama, né? E eu sei que tem intensificado também, logicamente, essas ações todas para ajudar um pouco a população, enfim. O que a gente pode falar em relação a esses números todos? Então, por que o câncer de mama ele é tão importante? Primeiro, porque é a causa maior de câncer em mulher, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, só para esse ano de 2021, já são esperados mais de 65 mil casos novos de câncer de mama aqui no Brasil. Então, hoje em dia, só pelo fato da pessoa ser uma mulher, já é um fator de risco para o câncer de mama. Sim. E a gente tem que conscientizar
que não só em outubro, mas em todos os meses do ano, Exato. a gente precisa estar atento à mama, falar sobre isso, fazer os exames de prevenção, fazer o acompanhamento médico. Isso é muito importante. Eu acho que nessa parte da prevenção, que eu acho que é um ponto importante realmente para poder o quê? Evitar, né? Ou seja, você faz um exame antecipadamente para poder evitar transtornos ou que seja alguma coisa grave. Porque a gente sabe também que muitas mulheres chegam, às vezes, já num estágio extremamente avançado, né? Porque não teve um diagnóstico cedo. Então, eu acredito que essas ações todas de prevenção é muito importante, né? Sim, a prevenção ela é muito importante. Hoje a gente sabe que 80% dos casos de câncer são achados incidentalmente pela própria paciente, pelo autoexame ou pelo parceiro da paciente. E desses 80%, metade desses casos já são casos avançados. Então, hoje a prevenção, como é que a gente faz? A gente faz isso geralmente pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eles orientam a fazermos a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. E a gente faz não tem uma data específica de quando vai parar de fazer a mamografia. O que eles orientam é que tem que ter pelo menos 7 anos ainda de expectativa de vida para a paciente. Então, se a paciente tem 75 anos, mas tem uma qualidade de vida excelente, tem uma condição clínica muito boa, e ela tem uma expectativa de vida mais de 7 anos, ela ainda tem condição de fazer a mamografia. Então, a partir dos 40, e até aí vai ser individualizado em cada caso. Então, a mamografia é o único exame, hoje em dia, de padrão ouro de rastreamento para o câncer de mama, porque ele consegue pegar o câncer de mama num estágio muito inicial, quando é ainda uma microcalcificação. E quanto mais cedo nós descobrimos o câncer de mama, maior é a chance de cura. Então, por isso que a prevenção é importante. A lesão, quando ela não é palpável, só aparece na imagem, a gente só vai descobrir se a paciente tiver acesso e conseguir fazer aquele exame. Tá vendo como que é importante, né, esse exame feito. E existe um tempo que a gente deve fazer uma frequência, digamos assim, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos? Qual que seria o indicado assim para poder acompanhar, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia indica fazer o acompanhamento uma vez por ano, né? Pelo SUS, eles indicam a cada 2 anos, mas geralmente a Sociedade Brasileira de Mastologia é uma vez por ano a partir dos 40 anos. Isso quando você não tem um fator de risco ou não está dentro do grupo de alto risco para câncer de mama. Era isso que eu ia falar, doutor, porque tem algumas pessoas que já têm um histórico familiar, né? Eu acho que aí tem que prestar atenção mais ainda, né? Porque já teve caso, por exemplo, a mãe já teve, ou alguém da família já teve. Então, acho que nesses casos tem que prestar mais atenção ainda, né? Então, o grupo de alto risco para câncer de mama são aquelas pacientes que têm algum familiar de primeiro grau. Então, a gente fala em irmã, mãe, avó, com caso de câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos. Ou se tem mais de um caso de câncer de mama e câncer de ovário na família, isso independente da idade. Se tiver algum caso de câncer em homem na família, ou se ela tiver alguma lesão precursora. Então, ela teve algum nódulo, fez uma biópsia, apareceu uma hiperplasia atípica ou uma neoplasia lobular atípica. Isso já é uma lesão que tem uma predisposição a se tornar um câncer. Então, ela entra no grupo de risco. E nesse grupo de risco, a gente vai começar a fazer a mamografia 10 anos antes do que essa pessoa, que é a nossa parente ali próxima, teve o câncer, mas nunca antes dos 30 anos. Então, a pessoa teve o câncer com 42 anos. Então, a partir dos 32, em vez de fazermos aos 40, aos 32 a gente começa a fazer esse acompanhamento. E quando a gente fala de sintomas ou sinais, eu queria que a gente falasse de alguns, até para as mulheres prestarem atenção, porque, às vezes, a gente não presta atenção em pequenas coisas, que pode ser um alerta, né? Isso. É um momento que você faz aquele alerta, você fala, vou procurar um médico, vou procurar para saber. Né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre o autoexame para a própria mulher ter o conhecimento do seu corpo. Ela saber o que é o normal, o que está diferente, o que aconteceu ali que não está a mesma coisa do que era antes. Então, por exemplo, o câncer de mama, ele só vai doer até 2% dos casos. Então, a gente tem mais de 98% aí que não vai ter dor. Então, geralmente é um nódulo endurecido, irregular, um nódulo fixo, ou seja, não é aquela bolinha que se mexe. Então, a paciente, às vezes, ela só vai perceber quando ela está olhando no espelho e ela levanta os braços para olhar se tem algum abaulamento na pele, alguma retração, se tem alguma manchinha na mama, se tem alguma alteração na textura da mama. A gente fala que uma doença, às vezes, quando ela está avançada, ela faz um edema na pele e a pele fica que nem uma casca de laranja. Então, o aspecto da pele é que ela tem que
ficar percebendo prestar se tem alguma atenção, alteração né? ou não. Ou seja, a maioria dos cânceres de mama não dói. Então, a paciente, quando chega, ou chega com câncer avançado, porque realmente ou ela ficou com medo ou achou que não era nada, porque realmente não dói. Isso é o mais importante, assim, elas têm que ter a noção do corpo delas. A maior parte dos casos vão ser encontrados pelas próprias pacientes. Por isso que é importante, né, o exame de toque, que você mesmo pode fazer, inclusive até no próprio banho, né? Sim. Você percebe e já aparece alguma coisa, já é um sinal que você tem que procurar para ver. E que, realmente, o problema do câncer de mama, e como outros também, quando a gente fala de câncer, né, é que eles são silenciosos, né? Então, a gente não tem, realmente, não existe uma coisa, você não vai sentir dor para poder procurar E e a ver. gente antes orientava a paciente fazer o autoexame uma vez por mês, 5 a 7 dias depois da menstruação, do início da menstruação, Era isso que eu ia perguntar. podendo fazer em pé, sentada, deitada, no banho. Às vezes é melhor que a mão, né, desliza mais fácil, mas hoje em dia essas orientações estão mudando um pouquinho, porque nós vimos que as pacientes, às vezes em horários diferentes ou habituais, ou está passando a mão na mama, ou foi se trocar e encostou, ou estava tendo alguma outra coisa que ela descobriu, não necessariamente no período pós-menstruação. Então, hoje em dia, a gente fala para, de vez em quando, a paciente se tocar, se sentir, prestar atenção na sua mama para ver se tem alguma alteração nesse aspecto. Eu acho que esse ponto é bastante importante, né? A gente conhecer o nosso corpo, prestar atenção a esses pequenos sinais, né? Porque, às vezes, uma pequena coisinha pode realmente ser alguma coisa. Não que seja, mas você já pode prevenir isso, né? Vai, faz um exame. Lembrar que isso não substitui o exame clínico, né? Exato, Com o exato. ginecologista, ou com o mastologista, nem os exames de rotina, né? Mamografia. Eu acho que deixar ultrassom. bem claro mesmo de fazer a mamografia, gente. Vamos lá, vamos começar já a colocar isso na nossa agenda, inclusive, né? Vamos fazer esse dos exame 40 anos. periodicamente para a gente não ter esse problema. Isso a gente em relação a sintomas, né? Em relação a tratamentos, doutor Guilherme, porque a gente sabe que hoje a tecnologia também está muito avançada, né? Principalmente na medicina, enfim. E como é que é nos casos de câncer de mama? Como é que a gente está, digamos assim? Então, hoje os tratamentos eles avançaram muito, né? Antigamente, você tinha um câncer de mama, você tirava a mama, tirava os músculos, deixava no gradil costal. Hoje em dia, quanto mais cedo a gente encontra a doença, maior as chances de cura e menor, teoricamente, a agressividade do tratamento. Então, você pode fazer uma cirurgia mais conservadora, às vezes você não precisa mexer em axila, você não precisa fazer uma quimioterapia. Então, quanto mais cedo você descobre, você ganha uma série de vantagens em cima do câncer de mama. Lembrar que toda prevenção, a gente não vai conseguir não ter o câncer de mama, a gente vai dificultar com que ele apareça, mas o importante é lembrar que o câncer de mama tem cura. Então, quanto mais cedo nós acharmos, maior a chance de cura. O que é legal a gente falar justamente porque às vezes as pessoas se assustam tanto, né? Porque obviamente a palavra e o que a gente escuta é assustador, né? Você fala câncer de mama, mas é bom a gente saber que tem cura sim e que se você procura, inclusive, né, no início do problema, você consegue resolver facilmente, né, doutor Guilherme? Quanto mais cedo, melhor. E quando você encontra uma doença no comecinho, você consegue fazer um quadrante, que é a retirada de uma parte só da mama. Às vezes você não precisa tirar a mama toda. E se for o caso de ter que tirar a mama toda, hoje em dia, né, as pacientes elas têm o direito de fazer a reconstrução mamária. Então, hoje, o tratamento do câncer de mama é um tratamento multidisciplinar. Então, tem um mastologista, um oncologista clínico, um cirurgião plástico. E o que eu percebo também é que os tratamentos hoje são menos agressivos mesmo, né, nesse sentido. Porque eu acho que antigamente até tinha aquela questão mesmo de tirar a mama e fazer uma... enfim, né, não tinha umas coisas tão... Hoje os tratamentos estão mais conservadores. As drogas, né, tanto de quimioterapia venosa e oral, estão melhores, estão mais avançadas também. Os estudos estão cada vez caminhando mais para cada vez o tratamento ser mais conservador mesmo. Isso é ótimo, né? Eu acho que é uma boa notícia até para a gente poder... E também ficar menos preocupados, digamos assim, né? Porque eu sei que as pessoas ficam realmente um pouco assustadas. E a gente fica, né? Quem não Sim, fica, com né? certeza. Porque é uma doença que realmente, de qualquer forma, tem que ter o nosso cuidado, enfim, né? E até queria aproveitar e parabenizar aí os grupos. Eu sei que tem grupos que trabalham com essa parte de reconstituição da mama, ajudando aí esse trabalho dos hospitais em relação ao câncer de mama, a aureola e tudo mais sendo construída com
micropigmentação. Sim. E tenho até amigos que trabalham com isso, que eu acho um trabalho super bonito, além de ser uma coisa que você está dando vida, né? Novamente, está dando uma nova, como é que fala? É uma nova vida Uma nova mesmo. perspectiva, Porque, uma nova exato. vida, é. E a pessoa também que está saindo do câncer, ela realmente ela está vivendo novamente, né? Eu conheço pessoas que saíram vitoriosas, fizeram tratamento, seguiram acompanhamento e estão aí, né, para frente, vivendo mais uns anos Não, por aí. Com certeza. É importante também a gente ver quais são os fatores de risco para o câncer de mama para a gente conseguir evitar, né? Então, geralmente, são pessoas que começam a menstruar muito cedo, param muito tarde, pessoas que estão muito expostas aos anticoncepcionais, né, durante muito tempo, ou que fizeram reposição de hormônio depois que entraram na menopausa, geralmente mais de 5 anos, pessoas sedentárias, pessoas que têm uma gordurinha abdominal ali depois da menopausa. Alimentação, é um fator de né, risco. que a gente sempre está falando. Alimentação. Então, hoje, se a gente tiver uma alimentação saudável, uma prática de atividade física regular, a gente já diminui em 30% a chance de desenvolver um câncer de mama. Então, isso é muito importante, não só para o câncer de mama, para como todos os outros tipos de câncer. Né? Alimentação saudável e exercício regular. Você vê que tudo acaba chegando no mesmo ponto: alimentação e uma vida saudável fisicamente, né? Atividade física, né? Sim, com certeza. Doutor Guilherme, muito obrigada. Foi ótimo esses esclarecimentos, né? E a gente poder falar sobre esse assunto com uma leveza também, para que as pessoas fiquem mais tranquilas, saber que tem tratamento sim e que a gente pode sim a gente fazer uma prevenção e tomar todos os cuidados possíveis, né? Sim, não fiquem com medo, façam os exames de prevenção, passem no médico, no ginecologista ou no mastologista, peça para ser examinada da mama e não fiquem com medo porque o câncer de mama tem cura. E a gente, quanto mais cedo encontrar, maior a chance de cura. Obrigada, doutor Guilherme. E o doutor Guilherme, já sabe, né, ele faz parte do doutor Consulta. Então, por aí o doutor Guilherme está. Fora o consultório em Pinheiros, né, doutor Guilherme? A gente tem um consultório em Pinheiros, na clínica Dr. Rubens Duval, atendo no doutor Consulta. E hoje em dia eu coordeno algumas equipes também de mastologia no Nordeste, né? Então, mas a gente está... Ah, eu esqueci de falar isso. Acesso. O doutor Guilherme está no Nordeste, gente. Está aqui e está lá. Tem mais essa. A agenda ficou complicada justamente por isso, porque uma hora o doutor Guilherme está em Recife, outra hora está, né? E aí vem em São Paulo, e aí ele fica nessa viagem toda. Mas a gente tem que achar um tempo para vir aqui conversar e esclarecer um pouquinho aí sobre esse assunto que é tão importante. Né? Muito obrigada, viu, doutor Eu que Guilherme? agradeço, Obrigada Mabel. mesmo. Obrigado mesmo. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta aqui nos bastidores, a gente falando sobre saúde, né? Que é muito importante a gente se cuidar. E é legal a gente passar todas essas dicas importantes, né, gente? Bom, agora a gente vai para o nosso quadro. Já está a nossa vinhetinha aí? Vamos lá. A alegria de ser você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem, a Dani já está aqui de rosa, logicamente, hoje nosso programa especial falando sobre Outubro Rosa, né, Dani? Tudo bem? Maravilha, Mabel, tudo Mas, bem, você? mais importante do que o rosa e tudo mais, né, como o doutor mesmo estava falando, assim, não é só o mês de Outubro Rosa, não, é o ano inteiro que a gente tem que se cuidar, né? Mas é legal a gente ter pontuado aí esse mês para a gente poder fazer algumas ações também, né? Sim, eu acho que esses movimentos aí, né, de cada mês é uma cor diferente, mas traz um alerta, né, o tempo inteiro para voltar a atenção para a gente, para o autocuidado, né, para que a gente não esqueça da gente. Exato. Né? E a gente sempre fala aqui no quadro sobre autoconhecimento, sobre, né, essa questão toda com a gente. E hoje, qual que é a pergunta? Na verdade, eu trouxe a reflexão, né, como seria a gente realmente começar a prestar atenção aos sinais que nosso corpo dá, né? Como eu já trouxe aqui, né, já falei em outros momentos, eu tive burnout e o meu corpo já estava dando sinais, né, de que as coisas não estavam tão legais para ele, né? Eu estava criando muitas dificuldades no corpo, nada de facilidade. Então, quando a gente vai entrando nesses processos, né, muitas vezes de criar essas doenças no corpo, eu até, enfim, nos estudos, em inglês, a gente tem um nome, né? Doença é disease. E aí tem alguns especialistas que fazem a tradução assim, né? De não facilidade. Né? Então, você não está criando uma facilidade para o corpo fluir, né? Porque o corpo é uma ferramenta aqui para a gente, né? É uma ferramenta de contribuição que nos permite criar, que nos permite se locomover, que nos permite criar a nossa realidade.
E aí, quando a gente se desconecta dessa ferramenta tão importante e a gente começa a criar, de repente, vamos lá no dia a dia, pensamentos, sentimentos e emoções negativos, né, que vão começar a contaminar a nossa realidade, criar dificuldades, a gente também começa a criar dificuldades para o corpo e colocar o corpo em espaços não muito agradáveis, né? Então, o nosso corpo começa a dar sinais. Às vezes, você está com uma rotina tão pesada e teu corpo já está ali cansado, tua respiração está mais difícil, começa a ficar contraído, você sente uma dor, às vezes, né, aquela pressão na coluna. Então, não é só físico, é começar a prestar atenção nas informações que você tem passado para o seu corpo, do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de locais que você tem colocado o seu corpo, situações em que você tem colocado o seu corpo, nos relacionamentos que você tem colocado o seu corpo. Então, tudo isso é um motivador, sim, para gerar doenças se você está passando ali, né, dificuldades para o corpo, sinais de dificuldades, de não facilidade, sinais negativos para o corpo, né? E aí a gente entra num processo aí de levar aí ao extremo a criar algumas doenças, sim. Então, tudo começa antes, né? Não é, a gente sempre, quando faz esse estudo no processo de autoconhecimento, desenvolvimento humano, passando por algumas terapias, eu sou super favorável de terapia alternativa, né? Então, quem me conhece sabe que eu gosto bastante. A gente sabe que tudo começa antes. O físico é o último. É como se já estivesse gritando já para que alguma mudança ela precisa acontecer na sua realidade, para voltar a fluir novamente, para criar facilidade, né? É porque o lado emocional realmente ele vem primeiro, como você falou, a questão dos pensamentos, né? A questão da energia que a gente sempre fala aqui, sim. Da gente atrair. Engraçado, quando você está num turbilhão de coisas, fatalmente você acaba atraindo também coisas nesse sentido, né? Sim. E as energias ruins, às vezes pessoas que não é, aí você faz um parâmetro e fala, gente, mas o que está acontecendo, né? Frequências incongruentes vão criar situações incongruentes, né? Emoções incongruentes. E quando a gente fala incongruente, é que não está na fluidez. O nosso estado natural, estado de ser, é fluido, é leve, é expansivo. Né? Quando a gente não está neste estado, é hora da gente perceber. Eu sempre falo, como seria perceber seu corpo como a harpa? Sabe, a harpa não tem uma frequência ali, né? E você tem uma frequência sonora, o nosso corpo também tem isso. Né? Tem uma frequência sonora ali, quando a gente percebe. Você que veio da dança, você sabe muito bem disso. Né? O corpo ele traz uma frequência, uma sonoridade, né? Tem a leveza. Quando você está fluindo com o movimento ele vem com muita facilidade e naturalidade. Quando você não está presente ao movimento, né? Você às vezes leva um tombo, cai, o movimento não sai. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, a gente vivenciar isso, é trazer, quando a gente fala assim, a experiência, as nossas experiências acabam passando pelo corpo, é porque a gente traz tudo para o corpo. Todas as nossas informações, todas as nossas experiências e vivências acabam, sim, né, passando por cada célula e molécula ali e pelo nosso corpo. Né? Por isso que a gente fala na questão das doenças que vão se somatizando, né? Exatamente. A gente realmente tem aquele período emocional mesmo, né? Que influencia bastante. E quando a gente fala de energia, quando a gente fala dessa questão toda, quando está tudo na harmonia, é tudo tranquilo. Mas quando tem alguma coisa errada, aí entra a questão que a gente falou, relacionamentos abusivos, que a gente tem falado bastante sobre isso, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, tudo que realmente sai um pouco, né? Sem do dúvida. eixo. Sem dúvida, e acaba só criando dificuldade. E a gente está tão acostumada a criar dificuldade, tá, Mabel? Principalmente, vamos falar aí, né? A gente viveu esse momento da pandemia em que todo mundo entrou num processo de muita negatividade. Então, naturalmente, a gente vai criar situações que vão se tornar talvez mais difíceis para a gente.
né? E aí isso vira também um piloto automático. Tem que ter cuidado com isso, né? Recentemente eu estava conversando até com meu marido sobre isso e, por exemplo, a gente viveu muito tempo no mundo corporativo que tem aquela questão da entrega de resultado e às vezes você entra num piloto automático e coloca seu corpo nisso também. Né? A gente vai encaixando o corpo, vai enquadrando o corpo naquela realidade. E aí a gente vai criando dificuldade para o nosso corpo, para a nossa realidade, para a nossa vida. E quando você menos espera, você está fazendo isso com a sua vida fora do ambiente corporativo. Então, teve uma situação que aconteceu e eu olhei para ele e falei, olha só como é que a gente está. A gente está criando dificuldade. E é muito fácil a gente ir por esse caminho de criar dificuldade e não olhar o que está disponível como facilidade. Até porque existem também pontos de vista, né? Quantos pontos de vista a gente foi comprando de que tudo que vem fácil vai fácil, né? Tem isso, frases, né? Aquelas frases exatamente, né? O difícil é que é bom, lute, né? Tem vários termos aí, vários paradigmas que só colocam a gente nesse processo de embate o tempo inteiro, de luta, de esforço. E o quanto a gente está trazendo peso para a nossa vida e realidade quando a gente também se coloca nesses paradigmas. Então, a gente tem que estar atento a isso. Né? É fazer a cobrança perguntas, também que a gente tem com a gente mesmo, né? Sim. A gente se julgar o tempo inteiro, se cobrar o tempo inteiro. Por que a gente não pode errar, por exemplo, né? A gente não se admite errar e dependendo da nossa área de cada um, né? A gente se cobra mesmo, sim, né? Porque a gente acha que a gente tem que estar perfeito o tempo todo, tem que estar realmente disponível. Eu falo isso até na minha área mesmo de comunicação, né? As pessoas não permitem a gente errar. Às vezes a gente tem que fazer tudo perfeito, a gente tem que estar o tempo todo bem. As redes sociais, né? Que colaboram um pouco para isso também. Então, as pessoas têm uma ideia errada completamente, né? Acaba disturbando um pouco, né? Sim, sim. E eu sempre falo, né, quando eu trabalho nas mentorias, a primeira pergunta que eu faço é: o que funciona para você? Parece que dá um tilt, né? Um bug, assim, quando faz essa pergunta. Repete o que funciona? O que de novo, pergunta de novo para você. O que funciona para você? Porque a gente não se faz essa pergunta. O que funciona para mim na minha realidade? O que funciona para o meu corpo? O que vai funcionar para mim do ponto de vista de relacionamento? O que funciona para mim do ponto de vista de trabalho? O que funciona para mim do ponto de vista de fazer dinheiro? O que funciona para mim do ponto de vista de diversão? Porque quando a gente vai para esse lugar de olhar para fora, né, de estar conectado com o externo, a gente não está olhando para a gente está olhando para o outro. E aí a gente começa a criar realidades que não necessariamente vão funcionar para a gente, né? É por isso que a gente está falando, né? E a gente sempre fala sobre essa questão do autoconhecimento. Como é difícil, né, gente? Não é fácil, não é tão simples assim. Não é qualquer um que faz isso. Já começa por essas perguntas. Você começa a pergunta e você fala, oi? Exatamente. Pergunta de novo. E eu falo, é difícil, gente. Não, porque você pode fazer qualquer coisa, mas quando você está em frente ao espelho, quando você fala com você mesmo, a coisa muda completamente. Muda. Né? São perguntas chavinhas. que você mesmo, às vezes, não consegue se responder. E, às vezes, a pergunta parece tão simples, mas não é. Existe todo um complexo atrás. E vamos ver se você está realmente, né, disponível a responder. Né? Perfeito. Né? Então, é uma questão. É assim, quando você encontra a resposta, peraí, isso funciona para mim, mas e aí, eu vou lá fazer isso? Eu vou criar esse movimento na minha vida, em realidade? Porque exige da gente esse comprometimento Sim. com a gente mesmo, né? E o que é pior, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem também se movimentar para mudar, né? Como que elas vão mudar isso? Coragem, né? Coragem, eu falo que está a coragem 100% comprometido com a nossa vida. Exatamente. Né? A coragem para você realmente fazer, para você realmente mudar, né, a situação. Mesmo que quando você percebe que tem alguma coisa errada. Então, eu quero mudar, mas é tão simples assim? Às vezes, muitas vezes não. Envolve outras pessoas. Aí, às vezes, a pessoa também fica meio acomodada. Fala, não, deixa para lá. É que a zona de conforto é mais fácil, né? Então, fica mais tranquilo, mais né? tranquilo. Fica mais tranquilo. Dani, obrigada, viu? Sempre um conteúdo bacana. E hoje, realmente, isso que você falou acompanha um pouco o que a gente falou hoje nas pautas do nosso programa, que não é só o corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente, tem que cuidar do nosso emocional, porque se a gente não tem esse conjunto, fatalmente, realmente chegam as doenças físicas, né, que a gente acabou de falar. Então, acho que isso, o primeiro ponto, acho que a gente cuidar da gente mesmo, né? Perfeito, do nosso eu, né? E tem um mantrinha. Vou deixar aqui vamos só lá.
rapidamente, né? Um dos mantras que eu, enfim, aprendi nos cursos de desenvolvimento humano é: tudo na vida vem a mim com facilidades, alegrias e glórias. Mantra, isso daí, começa de manhã, dá um oi para o corpo e fala: oi, corpo, bom dia. Às vezes você levanta de manhã, não fala nem com o corpo, né? Não sabe onde estou, em que lugar que eu estou, né? Assim. Então, oi, corpo, olá, corpo, tudo na vida vem a mim com facilidades, alegrias e glórias. E vai repetindo esse mantra para tornar seu dia mais fluido também. Muito bem, tá aí o mantra aí, gente. Então, já anota e já vamos praticar, né? Porque o mais importante é isso, gente, é praticar. Vamos aos poucos, né? E a gente consegue, né? Perfeito. Obrigada, Dani. Gente, queria mandar um beijo aí para o pessoal que organizou o evento New Healing Experience. Eu estive aí no evento no dia 20, que foi fechado para a imprensa e jornalistas. Já quero mandar um beijo especial para a Flor, que a gente se encontrou depois de 20 anos. Foi um encontro maravilhoso. A Flor esteve aí no evento, a gente curtiu bastante. E é um evento sobre autoconhecimento, viu, Dani? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa. E esse evento está aberto ao público hoje, tá? Então, hoje, a partir das 4 horas até às 7 da noite, você pode participar desse evento de autoconhecimento. Na verdade, trazer cura espiritual e mental, né? O evento contará com a meditação guiada. A Naomi Mazzottini, que inclusive ela já esteve aqui no nosso programa, uma terapeuta fantástica, e a Ekanta, que ela mexe com o lado sonoro, né? Então, muito legal, o evento bem bacana mesmo. O evento acontece aí no espaço Caminhos da Cura, na rua Rino Pierolini, 83, na Vila Mariana. Então, você que quer participar, dá tempo ainda, você pode entrar no simpla.com.br, New Healing Experience, você faz aí o seu cadastro rapidinho, pega o seu convite. Você pode ligar também ou entrar em contato no telefone 19, código 19, 992271952. Mandar um beijo aí para o pessoal desse evento. Foi fantástico aí a experiência na quarta-feira, dia 20. E lembrar vocês a curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Point Mix. E também lembrar vocês que a gente tem o nosso portal, né? Programa Point Mix, sempre com novidades, notícias atualizadas. Mandar um beijo aí para a revista Live Fashion Magazine, que eu tenho uma coluna lá, uma revista internacional, então estou aí a cada 15 dias com matérias interessantes também, certo? E a gente fica por aqui. Um beijo aí para minha equipe técnica, Bolão, Everton, Patrícia, enfim, a equipe inteira que trabalha online, né? A gente aqui no Outubro Rosa, nesse dia tão especial. Um beijo para vocês, até sábado que vem. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.